invocando a proteção de Deus, em meu e em nome de todos, registro o quórum legal, dou por aberta mais uma sessão do Tribunal Pleno. Se memória não me falta, esta é a nona, ordinária e administrativa. Considero presente o eminente conselheiro decano que está já vindo do seu gabinete, Lúcio Albuquerque, e seus insignes colegas, Raimundo Miquiles, Júlio Assis Pinheiro, conselheiros convocados, Yara Lins, Mário Filho e Alípio Reis Firmo Filho. Tenho a honra de, mais uma vez, eminente procurador, de cumprimentar Vossa Excelência, e eu faço em dupla condição, na de procurador e companheiro leal. Eu considerei a sua ausência uma presença pela materialidade da saudade que Vossa Excelência nos ocasiona em apenas 2 minutos. E vamos, então, das que caem do céu e que germinam esperança, fazer comunicado dos nossos expedientes. Exatamente. Muito obrigado pela audiência. Você parou de me trair. Expedientes do Tribunal de Contas da União, comunicando para a solenidade de reabertura do seu edifício sede. Aproveito o ensejo para o comunicar que o conselheiro Lúcio Albuquerque e eu estaremos em Brasília, mas que eu volto na quinta noite para, junto com o eminente conselheiro Pinheiro, fazermos o encerramento do seminário ambiental, da qual o tribunal é parceiro ativo. Aliás, peço ao Elvis que seja dar destaque, senhor jornalista, a essa matéria, esse evento. Amanhã teremos o encontro com os prefeitos, é um convite do presidente da Casa para o alerta, de uma forma cordial, a respeito do prazo final da prestação de contas a ocorrer na segunda-feira última, dia 31 de março. Da Assembleia, o presidente tampouco esteve aqui cumprimentando os conselheiros, para alegria e vaidade afetiva, para a sessão de especial do título de cidadão amazonense ao doutor Mauro Giovanni Lipe Filho, a ocorrer dia 27, às 11 horas, no plenário. Conselheiro Lúcio, eu e o conselheiro Júlio Pinheiro estamos impedidos por razões de serviço. Então, me resta, eminente conselheiro Miquiles, convidá-lo para que Vossa Excelência represente a Assembleia neste ato. Dia 27, aí é um pouco mais de 10, Vossa Excelência, é 11 horas. Dia 27, quinta-feira, né? Quinta-feira. Se Vossa Excelência não o for, designado está a conselheira Yara Lins, em substituição. A presidência desta Corte e o coordenador da Escola de Contas, doutor Érico, estamos convidando e peço a todas as chefias presentes, Lorival Aleixo, Pedro Augusto, Lúcio Góes, demais, que comunique a todos os servidores o nosso interesse na presença, como um convite de determinação. Sexta-feira, no horário das 9 horas. Na antecedência, descerei uma placa com o retrato do Dr. Érico na da Galeria dos Presidentes, onde Vossa Excelência já se encontram conselheiros Lúcio, Miquiles e Júlio Pinheiro. Da Câmara de Arunepé, informando que, contrariando o parecer do tribunal, que era pela desaprovação, aprova as contas do senhor Francisco das Chagas de Sica Valério Tomás, do exercício de 2011. Do eminente conselheiro Júlio Pinheiro, adiando seu gozo de férias para a data oportuna, antes fixada para o dia 3 de março. Requerimento da Procuradora de Contas, doutora Evelyn Carvalho, adiamento de férias, fixadas para ocorrer em 1º de abril. Memorando da segunda Câmara, encaminhando relação dos termos de ajuste da gestão homologados na 3ª e 4ª sessão ordinária. Muito obrigado. Informação 6/14, do suporte, da Divisão de Suporte e Sistema, pedindo a prorrogação pelos motivos já conhecidos, para implantação referente a novembro de 2013 do Fundo Municipal de Inclusão Socioeducacional. FIMES, é isso, doutor Pedro? Devido às dificuldades
de sinistro naquela unidade. Elétrico. Informação de venda de suporte, pela mesma razão, referente a novembro do CETAM, devido às dificuldades. Da estagiária Jéssica Evan Palheta Silva, autorização para pesquisa acadêmica no sistema de controle patrimonial do tribunal. Sejus e Dijus posicionaram favoráveis. Acho que isso devia para a sessão administrativa, não? Também, né, coloca na ata. Ainda, comunicado da coordenadora da CONREX, Comissão de Auditoria Independente de Recursos Externos, por dever de ofício, comunicando que este tribunal e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, estão a encaminhar 14 cópias com os devidos disquetes da auditoria independente que realizamos, primeira tranche /2013, é isso? Do Programa de Consolidação do Equilíbrio Fiscal para a melhoria da prestação de serviços públicos, PROCONFINS. E ainda, que deixa dado ciência a todos e ao secretário de Fazenda do Estado. Cumpra-se. Indicações, propostas, facultada a palavra. Não tendo quem queira fazer uso, prossigo para a fase. Há um processo administrativo 7.040/2013 que está na prova Vossa Excelência, que deve ser relatado pelo corregedor. Foi corrigido, só isso que eu estou vendo aqui, tá? Só isso, muito obrigado. Antecedido por antecipação. Muito obrigado. E atendido. Conselheiro Pinheiro. Gostaria de lembrar, mais ou menos, volta de meados de 2012, eu havia feito uma sugestão plena, inclusive encaminhei também à primeira Câmara, e Vossa Excelência hoje dá conta aqui no início, e eu lembrei agora, nas indicações propostas, na questão dos sistemas aqui do Tribunal de Contas. Mais uma vez lembrada a necessidade de nós aprimorarmos e darmos mais segurança à questão da consulta de processos. As senhas, eu venho fazendo isso desde meados de 2012, já vamos fazer 2 anos, e só para que nós possamos avançar nesse particular por conta da necessidade também que nós temos de que o tribunal possa ter melhores mecanismos de proteção. Uma outra situação, eu passei muito tempo sem internet aqui no tribunal. É claro que nos últimos anos nós tivemos um avanço significativo, digitalização de processos, processo eletrônico, isso aumenta muito a carga do tribunal. E eu solicito a Vossa Excelência que possa verificar a possibilidade de aumentar a capacidade, de que forma nós podemos aumentar a capacidade de acesso à internet aqui no Tribunal de Contas. Absorvo, já estou consultando a doutora Sheila para as providências necessárias, até se necessário investimento em equipamentos para tal, procede a reivindicações, agradeço a reiteração e já vamos agir. É um setor ligado à administração, o doutor Fernando Prestes está ausente, mas ela é a chefe do setor e vai agir. Doutor Mário Filho, conselheiro convocado. Senhor presidente, apenas por dever de ofício, eu tenho que comunicar a concessão de 2 medidas cautelares. Uma, no âmbito do processo 10.648 de 2014, uma representação do senhor Gessimar Pinheiro, prefeito municipal de Anamã. Aliás, o senhor Jânio Zurra Rocha, vereador do município de Anamã, que pede a suspensão do pregão presencial número 2 de 2013 para o sistema de registro de preços destinado à aquisição de forma parcelada de combustível e derivados de petróleo em razão de possíveis irregularidades na licitação. O outro processo é o de número 10.647 de 2014, também representação do senhor Jânio Zurra Rocha, vereador do município de Anamã, também pedido de suspensão do pregão presencial número 9 de 2013, destinado à aquisição de forma parcelada de material de construção, também em razão de possíveis irregularidades na licitação. Informa este tribunal pleno, por dever de ofício, que deferir as medidas cautelares
Agradeço a cordialidade costumeira de Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Sobre esses aspectos, me permita o plenário dizer que Mário Filho está convocado, esteve de 17 e irá até o dia 26 deste. E Vossa Excelência, conselheiro convocado Alípio Reis Firmo Filho, de ontem até o dia 27. Inclusive, Vossa Excelência, Mário Filho, a substituir Júlio Cabral, em férias. Alípio substituindo o conselheiro Ari Moutinho. O doutor Érico está de licença médica até 4 de abril. E estará conosco na abertura da ordem de contas. Distribuição por sorteio. Lúcio Albuquerque, 8. Júlio Cabral, Márcio, 1. Raimundo Miquiles, número 4. Júlio Pinheiro, 7. Ari Moutinho, 2. Número 5, dia do aniversário em abril, Yara Lins Santos. Mário Filho, número meia dúzia, 6. Número 3, Alípio Reis Firmo Filho. Tenho a honra de participar, que está presente em sessão, doutor Ananias Ribeiro de Oliveira Júnior, devidamente inscrito para a defesa oral, no processo número 1105 de 2009. É o primeiro da pauta. Relatora deste processo, a eminente conselheira Yara Lins, e o fará na condição de conselheira ou de auditora? De auditora. Proposta de voto. Vista, Raimundo Miquiles manifestou-se e poderá manifestar, se assim entender a relatora, antecedendo-a. Conselheiro Miquiles, o seu microfone está desligado, não? Conselheira, a senhora prefere dar início ou o start será de Raimundo Miquiles? Vou dar início, presidente. Pois não. Tem a palavra. É o processo número 1105/2009, são 4 volumes. Trata os autos de representação formulada pelo Banco Central do Brasil, que identificou indícios de irregularidade em operações realizadas no mercado secundário de títulos públicos federais perpetradas pela Manausprev. Em resumo, os então gestores do Fundo de Previdência Municipal, à época, compraram títulos públicos com valores acima dos praticados no mercado. Quando notificados, os representantes se limitaram a informar a legislação reguladora do Manausprev e da regularidade das operações realizadas, explicando a função da Andima junto ao Sistema Financeiro Nacional. Porém, não apresentaram documentos ou justificativas que explicassem a escolha pela opção menos vantajosa para a entidade previdenciária. Constata-se nos autos que os gestores não tiveram o cuidado de realizar prévia consultas às instituições financeiras idôneas para fim de utilização como referência em negociação no mercado financeiro. Como bem assinalou o representante ministerial em seu parecer de folha 250, o Manausprev, quando manuseio do dinheiro público, não poderia investir às escuras, deveria ter buscado referências seguras e capazes de atestar a observância dos princípios constitucionais da moralidade, economicidade e eficiência. Desse modo, a fiscalização realizada pelo Banco Central constatou a ocorrência de operações atípicas no mercado de títulos públicos federais, já estando comprovado nos autos que tais operações se mostraram lesivas aos cofres públicos, vez que são fortes os indícios de desvios de recursos dos fundos de previdência para algumas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional,
com, por exemplo, a Trium S.A., DTVM. Também é importante destacar que a Manausprev realizou operações atípicas nos dias 5/5/2008 e 3/6/2008, numa negociação em que os valores utilizados foram superiores aos normalmente praticados no mercado. Tendo por modelo dos dados da Associação Nacional da Instituição de Mercado Financeiro. Ressalte-se que os fatos novos trazidos autos por meio do ofício do Bacen número 178/2009, folhas 307 e 308, alterou o valor do alcance dos senhores Sandro Breval Santiago, diretor-presidente do Manausprev, à época, de R$ 3.250.045,28 para R$ 4.639.535,76, acrescidos de atualização monetária, atribuindo-se ainda a responsabilidade solidária aos senhores Mário Jorge Monteiro Novaes e Antônio José Guerreiro da Silva. É o relatório. Senhor presidente, o motivo pelo qual não acatei o voto vista do conselheiro Miquiles, pedindo nova notificação, pelo fato de... O conselheiro Miquiles está ponderando a Vossa Excelência que Vossa Excelência faça até o relatório e deixa o arremate pós ouvir o voto visto ou a defesa. Tudo bem. Em sendo atendido, agradecendo a eminente conselheira. Conselheiro Miquiles, Vossa Excelência fala. Na verdade, eu vou fazer apenas um resumo. O que diz a Diretoria de Controle Externo de Regime Próprio de Previdência Social do Tribunal, nas folhas 712 a 741 dos autos, que está nos seguintes termos. Aspas, não houve notificação aos gestores do Manausprev, à época, para que se manifestassem acerca desta operação, que as folhas 715. Mais adiante, a diretoria pugna no seguinte sentido: diante do exposto, em cumprimento ao direito do contraditório e da ampla defesa, princípios estes disciplinados pela Constituição Federal em seu artigo 5º, 55, e garantidos por esta Corte de Contas, devido aos novos fatos que foram trazidos à lume pela informação da auditoria específica, investimentos, conforme folhas 648, 675 e 681, 771, sugerimos as seguintes deliberações em conformidade com o artigo 90.4 da Resolução 04/2002. E diz, notificar os senhores Sandro Breval Santiago, Antônio José Guerreiro da Silva e Mário Jorge Monteiro Novaes, para que se manifestem acerca da informação da Auditoria Específica em Investimentos do município de Manaus, do Ministério da Previdência Social, das observações feitas no item 2.3, da análise deste laudo técnico preliminar e especificamente sobre as seguintes operações. E aí vem toda a listagem das operações. Na notificação, os senhores Sandro Breval, Santiago, Antônio e Mário Jorge devem informar também se os investimentos acima foram analisados e avaliados pelo Comitê de Investimentos do Manausprev. Mais adiante eu digo, apesar da não notificação dos responsáveis, o doutor representante ministerial oficiante relata na folha 742, aspas, não há vício processual nos autos, a matéria está madura para um desenlace final e é desnecessária uma nova instrução processual, sobretudo em feito dessa natureza, onde o Banco Central do Brasil detectou e nestes autos foi aferida a procedência da denúncia. E
faço umas observações aqui que eu digo com todo respeito e com todas as vênias de praxe, discordo desses entendimentos. O fato é que os responsáveis pela prestação de contas teriam, sim, que ser notificados para defender-se acerca da informação da auditoria específica, investimentos RPPS do Ministério da Previdência Social. Somente assim se poderia chegar à verdade processual que cerca o tema em apreço e que, aí sim, poderia ou não haver impacto gerado pela denúncia nas contas gerais do Manausprev do exercício de 2008. Afinal, como bem frisou o próprio Banco Central do Brasil, o que houve foi a constatação de indícios de irregularidades em operações realizadas no mercado secundário de títulos públicos federais. Folhas 2 do processo 11.105/2009. Em nenhum momento houve a certeza jurídica insofismável de que tais indícios tenham se transmutado em fatos reais. Afinal, a existência de meros indícios de irregularidade levantados pelas autoridades referidas, fundamentando-se apenas no fraco e insubsistente conjunto probante até agora colacionado, não produz a verdadeira justiça. Há que haver o respeito ao contraditório e à ampla defesa, até como maneira de, no futuro, a decisão que vier a ser tomada por esta Corte de Contas não ter a pecha de não ter respeitado os já citados princípios constitucionais. E, a par dessas observações, e aí eu profiro meu voto após, naturalmente, a defesa que será oral, que será apresentada. Eu gostaria de me aconselhar com Vossa Excelência mesmo. No meu entender, salvo o melhor juízo da Corte, Vossa Excelência levanta uma preliminar, para uma renotificação. Não sei, conselheiro, se Vossa Excelência e o conselheiro Pinheiro, mais experientes, ratificam o meu entendimento de que deveria colocar a preliminar Miquiles em votação. Sim, mas por que ele vai, se atendido... Senhor presidente? Pois não, conselheira Eliana, só um minutinho. Questão de ordem, só um minutinho. Eu gostaria de me pronunciar a respeito da preliminar do conselheiro. Sim, mas eu primeiro estou fazendo uma consulta plenária, agora sim. Então, vamos à discussão da preliminar Miquiles para a renotificação, ou para a notificação. Porque se vencer a preliminar, que defesa apresentar-se-á? Vai apreciar exclusivamente a preliminar agora? É o que eu estou... Sim. Ipsis factus. Em discussão a preliminar, senhor presidente, senhores com a palavra conselheiros, a relatora do processo, conselheira Yara Lins. senhor procurador, a questão do voto vista do conselheiro Miquiles, a respeito da preliminar, pedindo que ele fosse notificado, dando direito de defesa, e caso isso é básico, quando não há contraditório, o processo é nulo. Mas, nesse caso, excelências, senhor presidente, senhores conselheiros, ele foi notificado 3 vezes e, a última vez, ele pediu prorrogação de prazo. As datas das notificações estão aqui constantes do processo. Foi notificado 3 vezes. E, fora as prorrogações de prazos, só em 2011, a prorrogação de prazo aconteceu dia 16 de maio de 2011, dia 11 de maio, todos anexados aqui. Todas as notificações. Notificação 53/2010. Notificação número 237/2010. Uma em janeiro de 2010, a outra em maio de 2010 e em maio de 2011 com prorrogação de prazo. Então, esse processo está tramitando no tribunal há algum tempo, já está maduro para ser votado, é o meu entendimento.
Continua em discussão a Peço a preliminar, palavra. já refutada pela conselheira relatora e retorna ao autor da proposição, conselheiro Miquiles. Tanto que não está maduro para ser apreciado que o próprio órgão técnico, que foi o específico da área no Tribunal de Contas para analisar esse tipo de assunto, que é a diretoria de Controle Externo de Regime Próprio de Previdência Social, a DICERP, Comissão Especial, está dizendo que na informação da Auditoria Específica Investimentos RPPS do Ministério da Previdência Social, folhas 648 e 675, não foram apreciados, não houve o direito ao contraditório o contraditório e ampla defesa aos responsáveis. É sobre esse ponto aí que... Vossa Excelência pode repetir sobre esse ponto? Do relatório, da informação da Auditoria Específica de Investimentos do Ministério da Previdência Social. Tanto que estão sugerindo a concessão de prazo, porque eles não tiveram condições de examinar sem essa informação por parte dos gestores. E eles não teriam capacidade de dizer que essa informação tem reflexo na prestação de contas do Manausprev. Então, por isso que eu estou sugerindo que o processo retorne a preliminar a essa diretoria e que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do artigo 95 do Regimento Interno, notificam as cautelas da lei, começando pela notificação pessoal no domicílio fiscal dos gestores junto à da Secretaria da Receita Federal do Brasil ou no endereço de seus patronos jurídicos, concedendo 30 dias de prazo aos senhores Sandro Breval Santiago, Antônio José Guerreiro da Silva e Mário Jorge Monteiro Novas, na forma prevista no artigo 20, parágrafos 2º e 6º da Lei 2.423/96, redação dada pelo artigo 1º da Lei Complementar 114 de 2013, querendo apresentar justificativas como razão de defesa, de acordo com o artigo 5º, 55 da Constituição da República de 88, combinado com o artigo 81 do Regimento Interno, acerca da informação da Auditoria Específica, Investimentos RPPS do Ministério da Previdência Social, folhas 648 e 675, das observações feitas no item 2.3 do relatório técnico preliminar, número 01/2013, da lavra da Diretoria de Controle Externo de Regime Próprio de Previdência Social, folhas 712 e 741, sobre as operações ali descritas, inclusive informando se os investimentos citados nos autos foram analisados e avaliados pelo Comitê de Investimento do Manausprev. Não ocorrendo a notificação pessoal, que seja procedido por via editalícia. Estou solicitando também que, vindo a defesa, manifeste-se nos autos conclusivamente, com remessa posterior à Diretoria de Controle Externo da Administração Indireta do município de Manaus, para a emissão de relatório conclusivo da prestação de contas do Manausprev, referente ao exercício de 2008 do processo 1956/2009. Então, é essa a preliminar. A relatora, ouvimos o voto preliminar, continua em discussão preliminar, Miquiles, para a renotificação. Ministério Público, senhor Procurador-Geral, tem a palavra. Esses autos processuais, na verdade, são 3 processos. São 3 processos que andam apensos. E esses autos processuais já estiveram aqui nesse plenário, conclusos para julgamento, com voto. E houve, então, estou falando de memória, então peço perdão por algum deslize. O conselheiro Raimundo Miquiles, pediu vista dos autos àquela ocasião
E houve, inclusive, uma questão que eu entendo como uma irregularidade processual, porque o processo deveria ter voltado a plenário para que analisasse o voto dissidente do conselheiro Miquiles, e o processo não voltou a plenário, salvo um grosseiro engano meu. Olhei os autos e não vi. O processo passou novamente por mim recentemente. Então, após o voto dissidente do conselheiro, os autos foram para o órgão instrutor novamente, para um órgão específico, que eu agora não lembro o nome, é um órgão recente, mas eu sei que o gestor, o responsável pelo órgão, chamava Márcio Osório. E esse processo passou parado lá quase 2 anos. Tá? Mais de 1 ano. E só agora recente, às vésperas da mudança da presidência, o processo andou e foi para o Ministério Público do jeito que saiu do conselheiro com seu voto dissidente. Então, eu vejo aí, não estou dizendo que há manobras para... Não vou dizer o que uma vez o meu ex-aluno, Sérgio Lauria, aliás, eu tenho uma honra de dizer que o Ananias foi meu aluno também, quero muito bem a ele. É uma honra ter como aluno gente desse tipo, tá? Que disse para mim que a defesa, quando eu trabalhava na Justiça Federal, a defesa estava arranjando pretexto para... Eu nunca diria isso, tá? Mas o fato é que esse processo já está extremamente maduro para ser julgado, e eu chamo a atenção para o artigo 40 do Código de Processo Penal, que diz que, quando as autoridades detectarem a existência de crime nos autos processuais, devem enviar para o Ministério Público cópia dos autos do processo. E, nesse processo, há toda a evidência à existência de crimes. Era isso, presidente. Ainda preliminar. Me parece, doutor Ananias, que eu não vou ter o privilégio de ouvi-lo agora. Só, naturalmente, quando o pleno decidir se acolhe ou não o preliminar. É assim, conselheiro decano? Senhor presidente, me permita... Meu querido, Senhor presidente. eu posso abrir essa exceção, doutor Ananias? Senhor presidente. É uma honra, doutor Ananias. Senhor presidente, obrigado. O nosso pronunciamento também seria em relação a essa questão preliminar. Eu diria inicialmente que, se esse processo ficou paralisado por algum tempo, essa causa ela não foi em nenhum momento da defesa. A defesa não deu causa a isso. É só para enfatizar, doutor Carlos. Em segundo lugar, durante todo o transcurso, o trâmite desse processo, todas as intimações que foram, as notificações que foram dirigidas ao gestor ou diretamente aos seus advogados, elas foram respondidas. E todas essas notificações são acompanhadas da manifestação do órgão técnico, relacionando quais seriam as dúvidas para que nós executássemos o nosso trabalho. E, dentre todas as notificações que foram mencionadas pela ilustre relatora, e nenhuma dessas diz respeito a essa auditoria que nós não tivemos conhecimento. E, se nós não tivemos conhecimento, para se dizer se isso é importante ou não é importante para a defesa tem que analisar. E, simplesmente, a defesa não teve acesso, não tem acesso a essa auditoria, e o que prejudica um direito sagrado na Constituição, que é o direito do contraditório e da ampla defesa. Então, como que o gestor pode elaborar uma defesa de forma consistente se elementos que são resultado de uma auditoria, que eu não sei o resultado dessa auditoria, como que nós podemos fazer essa defesa se nós não temos acesso a essas informações? Se nós não temos acesso a essas informações, a defesa está prejudicada. Então, não há possibilidade de enfrentar um julgamento onde documentos que são importantes, que é resultado de uma auditoria, esses documentos não foram acessados pela defesa. Então, a defesa vem para esse julgamento no escuro em relação a esse aspecto, que pode ser essencial para o deslinde dessa causa. Então, em razão disso, eu peço a vossas excelências que permitam
como é de praxe nesse tribunal, que os gestores possam efetivamente ter acesso a essa documentação e realizar na plenitude o exercício do direito de defesa. Obrigado. Senhor presidente. Doutor Alípio, conselheiro convocado, com a palavra. Eu ouvi atentamente a discussão entre o conselheiro Mequiles e a relatora Yara, e eu gostaria de fazer uma observação que eu acho pertinente. Eu sempre procuro observar bem o marco processual nos meus processos e naqueles que eu atuo, mesmo não sendo meus. E a história é a seguinte: esse processo veio a julgamento em pauta, em razão de a conselheira relatora entender que ele estava maduro para julgamento, ou seja, foi encerrada a fase da instrução processual. É cabível o contraditório pela defesa, sim, mas na fase do contraditório, na fase da instrução processual. Veio a julgamento. O conselheiro Mequili pediu vista desse processo. E, no entanto, ele não se limitou apenas a estudar o processo. Pediu assessoria técnica para proferir uma espécie de nova instrução, uma novel instrução. Veja que dentro de uma fase de julgamento, ou seja, se retorna o processo a uma fase, se retoma uma etapa processual que já tinha sido concluída. Então, na verdade, eu quero entender que o conselheiro Mequiles, ou quem quer que peça a vista de processo, e se aplica a mim também como relator desse tribunal, pode questionar, mas nós não podemos voltar à etapa processual anterior e pedir nova reinstrução do processo nesse caso específico, uma vez que o processo já está maduro para julgar. Encerrou-se a fase da instrução, passou-se a fase do julgamento, que está se discutindo agora a fase de julgamento. Então, a alegada de que não há contraditório pela defesa, ela seria válida, no meu entendimento, se fosse suscitada na fase da instrução processual original. Nós estamos na fase de julgamento do processo. Então, com as vênias, eu divirjo do conselheiro Mequiles e já acompanho o entendimento da conselheira Yara. Continue em discussão. Colherei os votos. Apenas para esclarecer que nós já tivemos situações aqui em que mesmo na fase de julgamento numa preliminar, foi aberto prazo, inclusive para juntar documentos no processo, certo? E como é que a parte interessada, o gestor, vai tomar conhecimento, já na fase de julgamento do processo, que não houve, ele não tomou conhecimento dessa instrução, tanto que o órgão técnico, o próprio órgão técnico está pedindo que seja aberto um novo prazo para o contraditório e ampla defesa, nessa parte do processo, documentos que o gestor não teve conhecimento. Colherei os votos. Já conhecido, a proposta de voto Yara tem 2 votos já declarados. O conselheiro Mequiles para notificação. Do conselheiro Alípio ao inverso. 1 a 1. Decano, me perdoe não ter precedido o voto de Vossa Excelência, mas houve declaração. Eu sou contra a preliminar proposta de Mequiles, porque realmente esse processo já esteve aqui inúmeras vezes, foi retirado de pauta. Me surpreendeu em saber que o conselheiro Mequiles pediu vista e mandou para a nova instrução do processo. Foi totalmente a norma, legal. Perfeito. O decano vota contra a preliminar. Conselheiro Júlio Pinheiro. Senhor presidente, eu vi atentamente, uma das preocupações que eu tenho sempre tido aqui no tribunal é essa questão da garantia do direito à ampla defesa, que está estabelecido na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 55, e eu tenho, por vezes, me manifestado para que nós possamos exaurir essa condição. Agora, me chama a atenção a informação do eminente procurador de que esse processo já passou 2 anos parado, já houve um julgamento. Eu confesso até que depois ele retificou um ano parado. Mais de um ano parado. E eu confesso até que eu não lembro bem, eu não sei nem se eu participei
da primeira discussão, é uma outra coisa que eu teria que posteriormente verificar. Mas, independentemente disso, já que não consta nos autos, pressupõe-se que eu esteja apto a elaborar o voto. E essa preocupação que eu sempre tenho tido de nós exaurirmos, eu também discordo da questão de retornar à fase anterior para se promover toda ela anteriormente. O máximo que admitiria é, no caso específico, a notificação específica para que, dentro do prazo regimental, se pudesse ter a manifestação do representado, é uma representação, né? Do representado acerca de matéria específica. Mas me informa a relatora de que várias notificações foram feitas, e eu costumo dizer o seguinte: nós não podemos nos apegar a determinados detalhes quando a informação aqui é que o processo está absolutamente maduro. Para que possa ser ferido esse princípio estabelecido na Constituição, lá atrás, na fase processual específica, ele deveria ter sido, obviamente, observado com todas as letras, em função de que a obrigação nossa é cumprir regimentalmente o nosso regimento interno, a nossa lei orgânica e, mais ainda, aquilo que está estabelecido na Constituição. E, pelo que eu observo da informação, como é um fato absolutamente específico, e aconteceram várias notificações, pelo que informa a relatora e concorda o eminente conselheiro Raimundo Miquiles, notificações essas que foram repetidas, insistidas, e há uma questão que eu considero absolutamente básica, de que, para que se ferisse o princípio na sua totalidade e não na sua especificidade, necessariamente na especificidade, mas para que se ferisse o princípio estabelecido na Constituição do contraditório e da ampla defesa, essas fases não teriam que ter sido ultrapassadas e, pelo que eu estou vendo, não foram. Eu estou fazendo uma análise aqui muito, obviamente, superficial e claro, que isso ainda vai ser objeto de eventual recurso. Então, nesse exato momento, eu não tenho elementos para acompanhar o voto vista por conta das informações aqui trazidas. Portanto, eu acompanho a relatora. Colherei o voto agora do eminente conselheiro convocado Mário Filho. Senhor presidente, o conselheiro Miquiles aponta aspectos específicos dos autos, os quais não chegaram, não foi dado conhecimento desses aspectos ao representado. Devo lembrar que vigora neste tribunal os princípios do formalismo mitigado e da busca pela verdade real, né? Portanto, acompanho a preliminar do conselheiro Miquiles. Vou proclamar o resultado. A proposta é proposta de voto. Tivemos 2 pela preliminar do autor e a de Vossa Excelência, e 3 votos que rejeitam a preliminar. Então, rejeitada a preliminar, com os votos Lúcio Albuquerque, Júlio Pinheiro, Alípio Reis Firma. A conselheiriária é uma proposta de voto. É uma proposta de voto. Narrou, relatou na condição de auditora, e até em dúvida fico eu, não é? Auditora com proposta como conselheira convocada. Ao que creio, não poderia ter essa dupla função. Então, especificamente nesse processo, ela é auditora. Eu entendo dessa forma. Alguém diverge? Proclamo, então, a rejeição da preliminar. Vamos à discussão do processo. Ofereço a palavra agora, finalmente, doutor Ananias, a Vossa Excelência, renovando a honra citada. Vamos ouvir o advogado, representante da Amazon Prev, no caso, da Manaus Prev. Senhor conselheiro presidente, senhora conselheira relatora, senhores conselheiros,
senhor representante do Ministério Público. O presente processo, ele tem início em razão de uma representação formulada pelo Banco Central, em que, textualmente, o Banco Central diz o seguinte: indícios de irregularidades em operações realizadas no mercado secundário de títulos federais. O Banco Central diz indícios. E em outras manifestações, ofícios, expedientes dirigidos do Banco Central para esse tribunal, ele sempre usa a palavra, as expressões suspeitas, indícios. O Banco Central nunca apurou a ocorrência de nenhuma irregularidade na operação com títulos. E ele não fez porque não existe nenhuma irregularidade cometida pelos gestores. Na representação que o Banco Central formula, ele lista que essas operações elas seriam irregulares em razão do preço unitário dos títulos adquiridos. Eles estavam, segundo o Banco Central, em divergência com uma instituição chamada Andima, hoje chamada Ambima, instituição essa privada. Então, diz o Banco Central, os preços unitários, eles são superiores aos indicados pela Andima. E a Andima, e também no site da antiga Andima e hoje no site sobre essa nova denominação, consta o seguinte: não somos nós que estamos falando, é a própria instituição privada. Abre aspas. Alertamos os usuários, entretanto, que todas as informações divulgadas no site da Andima, seja de que natureza for, e possuem caráter estritamente referenciais, não devendo jamais ser consideradas ou utilizadas como números, estatísticas, opiniões ou dados oficiais. Então, observe, a instituição que o Banco Central coloca como referência à aquisição do título, ela está dizendo o seguinte: eu faço uma referência em relação a valores, mas esses números não são oficiais. E por que a Andima ela faz apenas essa referência? Porque não existe tabela de preço de títulos. Quem regula o preço dos títulos é o mercado. Aliás, a própria Constituição Federal deixa claro isso, que o Estado ele não pode intervir no mercado, a não ser quando se está diante da violação dos princípios da ordem econômica. E, mesmo assim, o papel dele é de fiscalização, supervisão, e que diz que, para o setor privado, ela é apenas indicativa. Então, não existe lei que diga que os preços indicados pela Andima, eles são obrigatórios para o gestor. Não. Na nossa defesa, e eu gostaria de insistir nesse ponto, a defesa que foi formulada, ela apresentou elementos, ela não se pautou apenas em se prender única e exclusivamente à legislação. Esse ponto da Andima é um ponto importante, porque é o ponto de referência do Banco Central. Muito bem. Na defesa que nós formulamos, nós apresentamos documentos retirados do próprio Banco Central, em que nós damos exemplos. Em 2005, houve aquisição de títulos públicos federais. Em dezembro de 2005. No período que antecedeu essa aquisição, que foi 1º a 12 de dezembro, nós apresentamos documentos em que o Banco Central informava que os preços mínimos praticados nesse período era da ordem de R$ 1.064, o preço máximo R$ 1.471 e o valor médio nesse período R$ 1.224. Esses títulos foram adquiridos
por 1.208, ou seja, abaixo da média determinada pelo próprio Banco Central. E esses documentos constam nos autos. Em outra passagem, em relação a 2006, por exemplo, houve aquisição de títulos em 12 de janeiro de 2006, títulos federais. Nos dias antecedentes, 2 de janeiro a 11 de janeiro de 2006, a média de aquisição dos títulos era 1.235. Os títulos foram adquiridos por 1.220. Então, observem que os títulos foram adquiridos dentro de uma realidade de mercado. Agora, o que não se pode acatar é, olha, nós temos que seguir o preço da Andima. E a Andima é índice oficial? A Andima não é. Ela própria relata isso. Por quê? Porque é o mercado que regula. Repito, e esses documentos nós juntamos aos autos, demonstrando que essa aquisição ela se deu dentro de preços praticados pelo mercado. Além disso, durante o período que os gestores estiveram à frente do Manausprev, nós juntamos extratos de regimes previdenciários relativo à aplicação financeira que mostravam a regularidade dessa atividade pela Manausprev. Juntamos extrato externo de irregularidades dos regimes previdenciários que dizia, abre aspas, não há informações de critérios irregulares para seu regime, fecha aspas. Em razão disso, durante todo o período, o Ministério da Previdência emitiu um certificado de regularidade previdenciária. E esse certificado de regularidade previdenciária, por força da portaria número 204, que dispõe sobre o certificado de regularidade previdenciária, ele diz, no artigo 5º, que quando da emissão desse certificado, serão examinados pelos Estados, Distrito Federal e municípios as exigências abaixo relacionadas referentes aos regimes próprios de previdência social. Diz o inciso 15, aplicação dos recursos do regime no mercado financeiro e de mercados de capitais, de acordo com as normas do Conselho Monetário Nacional. O que isso representa é que a emissão desse certificado de regularidade implicou na análise da aplicação dos títulos. E a emissão desse certificado comprova a regularidade dessas operações. Esses documentos também constam dos autos. Os títulos adquiridos pelos gestores são títulos federais, todos títulos federais, e uma outra parte em títulos que uma maior segurança, que são títulos vinculados aos agronegócios, que são as atividades mais rentáveis do país. E esses títulos adquiridos, eles estão no ranking das revistas especializadas, juntadas também no processo, em primeiro ou segundo lugar. Então, não foi um tiro no escuro a aquisição desses títulos. E esses títulos, eles foram custodiados e vinculados a instituições oficiais conhecidas, Banco do Brasil, Caixa Econômica, e foram custodiados na Selic, que só admite o registro desses títulos se eles estiverem de acordo com a legislação pertinente. Então, para finalizar, senhor presidente, senhores conselheiros, não se tem demonstração nos autos que houve prejuízo para o Manausprev em relação à aquisição dos títulos. Os títulos foram adquiridos, as operações foram realizadas de acordo com o que determinava o mercado. E, repito, a Andima não é a instituição que vai definir mercado. E nós comprovamos e juntamos isso aos autos em que os títulos adquiridos eles estavam dentro da média praticada pelo mercado. Então, senhor presidente, senhores conselheiros, eu pugno a consciência de vossas excelências para que aprovem, que dê deferimento a essa defesa que está sendo formulada,
para que não se puna gestores com base em meras suposições. Eu falei no início, coloquei no início da nossa sustentação que o Banco Central apontou indícios e nunca comprovou nada, e que nos autos não há comprovação de irregularidade. O Banco Central, inclusive, menciona o seguinte: o Banco Central informa que existem resultados positivos para o Fundo Previdenciário. Então, se houve alguma irregularidade, essa irregularidade tem que ser provada. E durante toda a tramitação desse processo, isso não se fez presente. Então, por isso que eu pugno a Vossas Excelências que deem deferimento, aprovem as contas do gestor e rejeite a representação formulada pelo Banco Central. Para finalizar, senhor presidente, eu peço venha para, em conclusão da defesa, que no prazo que nós dispomos, que o gestor possa proferir algumas palavras. Defiro, em nome do plenário, o direito do doutor Sandro Breval concluir os 5 minutos que lhe restam. Aliás, até porque Vossa Excelência o representa, ele que é o titular no caso. Ok, inicialmente, muito obrigado pela essa corte, pela possibilidade de minha exposição, após a exposição do doutor Ananias. Na verdade, eu vou me ater, com a devida venha, em basicamente 3 pontos. Um motivo específico dos investimentos que foram ancorados em renda fixa, 100% em renda fixa. Nós não utilizamos renda variável, mercado de renda variável, portanto, mercado de ações foram totalmente ancorados em renda fixa, para exatamente manter o equilíbrio entre risco e rentabilidade, né? Documentos, inclusive, comprobatórios no que tange a esta carteira de renda fixa. Um percentual desta carteira de renda fixa foi utilizado a possibilidade de títulos públicos federais, que na época as notas do Tesouro Nacional perfaziam cerca de 24% ao ano de rentabilidade, né, por conta, obviamente, da política monetária e fiscal do governo à época, do governo federal à época. Então, era um binômio interessante, rentabilidade versus risco, já que os títulos eram federais, não havia possibilidade de perda. Registro que, no início da atividade da Manausprev, que nós fundamos, elaboramos a lei e implementamos, o Fundo Previdenciário não tinha recurso algum, portanto, a política previdenciária do município de Manaus não existia, e nós deixamos, conforme documentos, a posição só de investimentos da ordem de quase 200 milhões de reais. Então, foi um ganho muito, muito importante. A não utilidade do referencial da Andima dá-se pela própria declaração de exoneração de responsabilidade, já aqui lida com a devida venha dos senhores, pelo doutor Ananias. Mas cabe ressaltar que a técnica utilizada pela nossa gestão financeira de identificação do preço unitário mercadológico é uma técnica que é utilizada praticamente no mundo todo, chamada método de suavização exponencial. E não vem ao caso aqui entrar no detalhe, mas que ele nos dá uma sensibilidade e um comportamento desses números ao longo de um tempo. Como o próprio doutor Ananias colocou, abaixo até da média as nossas aquisições. Um outro ponto importante que eu gostaria, findando o meu tempo e com a devida vênia de Vossas Excelências, é comentar que, na verdade, no que tange ao pano de fundo principal dessa questão, dessa lide, é a seguinte pergunta, é a seguinte hipótese: houve prejuízo ao fundo ou ao erário? E essa pergunta a gente consegue responder: não houve. Não houve perda financeira, não houve perda patrimonial, pelo próprio número de crescimento do fundo e, obviamente, pela própria ancoragem que o fundo tinha, que era 100% de renda fixa. Né? Ou seja, 100% de renda fixa ancorado em Banco do Brasil, Bradesco e Caixa Econômica Federal, que são instituições oficiais. No caso do Bradesco, oficial do Estado, né? E Banco do Brasil e Caixa Econômica oficiais de nível federal. Então, nós mantivemos
a questão da rentabilidade e risco. E, por fim, no que tange a questão das compras e das vendas, nós tínhamos um critério de visão de carteira. Então, nós comprávamos e vendíamos toda a carteira. E a apuração desse resultado nunca fez prejuízo, pelo contrário, está nos autos do processo. O resultado eram muito positivos, já que esses títulos, eles pagavam juros semestrais e como também perfaziam na época, o próprio título pagava 24% ao ano, né? Então, eu gostaria, inicialmente, de agradecer a oportunidade que me foi dada para finalizar aqui. Fiz questão dessa palavra em deferência a esta Corte, em respeito a Vossas Excelências, na pessoa do senhor presidente. Muito obrigado. Nós também agradecemos e submetemos agora à discussão o processo número 1105 de 2009, que trata dos autos de representação do Banco Central pelos indícios à Amazon Prévio na aplicação de recursos no mercado de títulos públicos. Discussão. Colherei... Senhor presidente, peço a palavra. Vossa Excelência, conselheiro Mário Filho, com a palavra. Bom, estou convocado hoje e, para votar de forma tranquila, eu preciso fazer um questionamento à relatora. Eu verifico aqui no voto da senhora relatora, doutora Yara, que os responsáveis estão sendo condenados a um débito... 4 milhões, a um débito de R$ 4.639.535,76. Pois bem, eu li atentamente o voto da relatora e não consegui aqui verificar como se chegou a esse valor. A informação que eu tenho aqui é que houve um ofício do Banco Central do Brasil, o de número 178 de 2009, que alterou o valor do suposto alcance dos responsáveis, à época de 3.250 para 4.639.535. Eu gostaria de saber como se chegou a esse valor. Senhor presidente, só para acrescentar a indagação, eu olhei esse processo, esse voto antes e verifiquei o voto vista do conselheiro Miquiles com bastante atenção. E eu dizia o seguinte: a questão da preliminar, que já está superada, não era a questão principal. Nós ouvimos aí também é importante que a própria relatora possa nos informar, na defesa a cargo do doutor Ananias, suscitou uma série de conjecturas, e o próprio representado aí acerca de indagações com relação ao eventual prejuízo que pudesse ocorrer. Eu havia anotado exatamente essa questão aqui antes de ouvir, inclusive, qualquer tipo de manifestação da defesa ou do próprio representado. E eu ouvi da parte deles que não houve perda financeira, não houve perda patrimonial, que o referencial que está sendo colocado pela Andima, que é a Associação dos Investidores, é uma associação específica. Mas é do Banco Central. Sim. Não é a Andima que representa contra o Manuel, é o Banco Central. Eu sei, a base com que foi, a informação que a base, com uma das bases de indicação de que houve esse prejuízo, que seria a Andima, dados da Andima, não foi isso que eu entendi? Exatamente isso? Então, veja bem, a informação de que houve rendimento, que o investimento foi em renda fixa, não foi em renda variável, essas questões são extremamente importantes. E a aquisição desses títulos, se ela se deu com prejuízo, é uma circunstância; se deu
sem prejuízo é uma circunstância também, só que diferenciada. E a grande indagação com relação ao adendo feito pelo conselheiro Mário é exatamente essa questão. Foi detectado o prejuízo e, obviamente, esse questionamento tem que ser respondido pela relatora. Presidente. Pois não, conselheiro Mário Filho. Eu estou convocado. Eu terei que votar. O assunto, eu entendo que é de grande complexidade. Eu gostaria de pedir vista desse processo, se Vossa Excelência me deferir. Eu peço permissão ao tribunal, ao pleno, para conceder um pedido de vista para que o auditor, na condição de conselheiro, peça a vista para ter acesso aos autos. Alguém tem algum... É um direito dele. Adquirido. Concedo-lhe. Vista ao conselheiro Mário Filho, na condição de conselheiro convocado. Registre-se o quórum. Julgamento ordinário. Eminente conselheiro decano Lúcio, Vossa Excelência não teve nenhuma observação em contrário aos vossos processos. Proclamo-os como aprovados. Idem, per idem, Raimundo Miquiles, nenhuma observação em contrário, aprovados os processos de sua pauta. Os processos do eminente ilustre conselheiro Júlio Pinheiro, que estará comandando todo o seminário ambiental a ocorrer nas próximas quinta e sexta-feira, dias 27 e 28, neste tribunal, com início às 10 da manhã? 9. Senhor presidente, já eu falei no horário de Brasília, me perdoe. Já adiantando e solicitando Vossa Excelência, missa vênia, Vossa Excelência possa convidar os servidores que queiram efetivamente participar, queiram ouvir, que na verdade é a chance que nós teremos de formalizar eventuais parcerias de intercâmbio técnico, científico, com a Universidade do Tennessee, para que nós possamos alavancar mais e mais a auditoria ambiental nesse tribunal. E isso está sendo realizado por Vossa Excelência, está sendo realizado pelo Tribunal de Contas, na gestão de Vossa Excelência, e como nós tivemos nas gestões do conselheiro Érico, na minha própria gestão, várias ações com relação ao incremento e à melhoria da qualidade do trabalho nessa área de auditoria ambiental, e o tribunal hoje, que atingiu patamares que são reconhecidos, Vossa Excelência, desde já, eu agradeço todo o interesse que teve Vossa Excelência desde o início e o apoio que foi dado para que nós pudéssemos. Tribunal de Contas, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA, Universidade Federal do Amazonas e a UEA, junto com a Fundação Piantã, fazer uma discussão que ela é acadêmica, que ela é técnica e que ela, na verdade, é o início do estreitamento futuro para que nós possamos ter a guarida de uma universidade tão importante quanto a do Tennessee. Me perdoe, proclamo o resultado do processo de Vossa Excelência como aprovado, pacificado. Observação. Posição a essa proclamação? Alguma observação contra a proclamação? Então, viva a República, aprovados. Agradeço Vossa Excelência. Comunico-lhes que essa parceria, nesse encontro de alta relevância internacional, inclusive, custará no todo, na parceria ao tribunal, um valor muito menor do que 100 salários mínimos. Ou seja, entre coffee break, som, tradução, etc., teremos um valor pequeno em relação à grandeza do evento. E quanto à divulgação, Vossa Excelência reitera o que já havia feito eu ao nosso diretor, né, que dê, até a gente de manhã pedir, né, uma amplitude maior no nosso site do tribunal, e até em parceria com os outros blogs, começar a chamar para nós
esse acesso, essa transparência, essa comunicação do nosso tribunal. Porque creio que é sempre uma tribo assim, com 2, 3 milhares que acessam, e nós poderíamos ampliar isso. Eu tenho um sonho, doutor Casalbelli, levar uns totens para os PACs. Para os PACs. Não, já para os PACs. Eu estou arrematando a divulgação que Pinheiro levantou, e eu acolhi na floresta das minhas palavras, e também as flores que Vossa Excelência, seguindo, ele está pedindo para mim, eu já proclamei o resultado de Vossa Excelência, do Conselheiro Decano, de Vossa Excelência, do Conselheiro Pinheiro, e agora Vamos continuar a votação, presidente? Pois é, já vou no quarto conselheiro. Sim, querido, é verdade. O conselheiro Pinheiro não perde a oportunidade de plantar a esperança e colher o verde. Eu só peguei o seu gancho, Excelência. Vossa Excelência falou do evento e eu peguei o gancho. Certo, mas então, capitão, me permita continuar a navegar. Conselheiro, também nenhuma observação aos processos de Vossa Excelência, proclama o resultado. A auditora Iara tem acho que pacificado o ACP, né, pela divergência Pinheiro, apenas isso. Então, também proclamo o resultado da auditora, da conselheira, já o fiz, dos processos, proposta de voto da auditora Iara Lins. Agora... Não, tem um voto em destaque. Sim, tem um destaque no primeiro processo. No processo, número, por favor, retorno, é o 2147, na condição, 2146, na condição de auditora, prestação de contas de Ernesto Gomes da Rocha, prefeito de Anuri, exercício 2008, proposta de voto Iara Lins, é a relatora. Há o destaque Pinheiro, já conhecido de ACP, há o destaque manifestação em voto do eminente conselheiro Raimundo Miquiles. Sim, mas a mim nutriu. Se não alimentou a Vossa Excelência, que está robusto e risonho. Conselheira Iara, desculpa, auditora Iara, neste caso, Vossa Excelência quer ser precedida pelo conselheiro Miquiles ou dará o start? Vossa Excelência tem a palavra. Bem, o meu voto é uma preliminar, e a minha proposta é que seja cumprida a sugestão do Ministério Público na diligência de folhas, aliás, diligência número 59/2014, que pede a apuração do objeto da denúncia constante do processo 549/2009. A preliminar. A auditora acata a observação Raimundo Miquiles. Conclua por mim, conselheiro Miquiles, para quê? A preliminar é para apurar a denúncia do objeto do processo 549/2009. Ou seja... É o que pede o Ministério Público. Faça-se a juntada. Já é um processo apenso à prestação de contas. Então, o processo tem reserva de pauta, não pode ser julgado. É tira-se de pauta o processo. Um minutinho só. Vossa Excelência acolheu a observação Raimundo Miquiles para que seja continuada a instrução processual. É isso? Então, procede, decano, agradeço-lhe. Processo fica com a auditora Iara na condição de proposta de voto. Os demais proclamados. Segue-se agora o eminente auditor Mário Filho nas prestações de contas. É só a CP, Júlio Pinheiro. Está pacificado, dou por aprovado, concordância e harmonia com o Ministério Público. Conselheiro Alípio Reis Filho, após as observações, viu, decano? Foi devidamente... Vossa Excelência me honra com a audiência. Obrigado. Aquela observação foi feita... Não, da pauta do Alípio, o conselheiro Alípio purificou a sua pauta, porque não tinha um número de dias publicado, e eu até agradeço a compreensão de Vossa Excelência e, mais uma vez, a observação inteligente de Vossa Excelência. Por isso, dos que estão todos aprovados. Vossa Excelência entendeu, conselheiro Lúcio? Entendi. Não está à consulta. Eu sei disso.
Muito obrigado. Prossigo. Julgamentos em pauta. Alguma observação? Apenas uma, né? Já devidamente extraído dessa pauta. Trata-se de licenças, averbação de tempo, licença maternidade. O conselheiro Mário Filho está com 3 gestantes no gabinete. Prorrogação de disposição, indenização de férias. Nenhuma oposição, aprovada a pauta administrativa. Ofereço a palavra ao eminente conselheiro Lúcio Alberto Lima de Albuquerque, na condição de corregedor, para que Vossa Excelência prolate o 7040 de 2013, que é uma solicitação do Major Carlos Andrei Pereira acerca do ocorrido durante a festa de confraternização de fim de ano. O meu voto está disponibilizado no sistema, certo? Peço a reunião do processo, Excelência. Como não há nenhum destaque, ele está aprovado, pelo que eu entendo. Certo. Esse processo ocorre, inclusive, com a apuração dos fatos? Tranquilamente, as pessoas envolvidas, eu falei com o secretário, que foi a pessoa que foi... Aí, tudo resolvido. Tudo tranquilo. Eu gostaria de ter uma permissão do pleno dessa corte. Face às licenças médicas, férias e ausência dos conselheiros Lúcio Albuquerque, do presidente, indo a Brasília, nós não temos oportunidade de ter um quórum legal para semana vindoura. Eu queria pedir permissão ao pleno, se me derem ouças, para que ocorra a próxima reunião no dia 2 de abril. Nós estamos hoje 19, 7 seria 26, não teríamos, e a faríamos no dia 2 de abril. Gostaria de ouvir a manifestação. Sem problema nenhum. Agradecendo-lhes a acolhida, está marcada a próxima reunião para o dia 2 de abril, no horário regimental. O faço em agradecimento maior a Deus pela harmonia e pela paz. Quero, neste encerrar, dizer a Vossas Excelências que o presidente da Corte, em nome de seus conselheiros, colegas todos, que nós estamos absolutamente atentos, onde pudermos fazer os reparos, e podemos só fazê-los em número, porque decisão judicial se cumpre, mas se recorre, que não se preocupe, porque atentos estamos a tudo, a respeito de julgamentos no Tribunal de Justiça, de interesse dos servidores da Casa. Já teremos uma pré-audiência hoje, uma outra amanhã, não tem nada publicado ainda, realmente é um voto muito duro, né, que o efeito é ex-tunc, já narrado, tranquilos fiquem, porque já temos as devidas salvaguardas aritméticas, pelo menos necessárias para tal. Muito obrigado, muito bom dia.